Boa noite, bem-vindos. Oi, Alan. Gente, a gente tá com um probleminha de conexão de internet, acho que é em Foz inteiro. Sem internet em casa, vim numa amiga, peguei emprestado a internet dela. E aqui também tá pausando bastante a conexão. Então, talvez hoje a live vá aos trancos e barrancos um pouquinho. A Mari já tá entrando. Boa noite, bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Ou eu preciso falar mais forte? É que eu tô na varanda de uma casa, aí eu tô com um pouquinho de vergonha de falar berrando, mas se precisar a gente faz, né? Deixa só a Mari aparecer aqui. Alan, hoje eu vi uma fotinha sua com um ganso, achei a coisa mais fofa. Me disseram que se você soubesse disso, você se transformaria em um assassino. Mas não faça isso. Foi um registro lindo, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar dele. Aqui, a Mari já está solicitando para entrar. Só um pouquinho. Sim, seu Instagram. Ele é um pouquinho lento. Mas ele já vai aceitar. Pronto. Oi, Mari. Oiê! Boa noite! Maria, eu quase te deixei sozinha para a live hoje. Hã? Eu quase te deixei sozinha para a live hoje. Eu fiquei sem internet em casa, vim na casa de uma amiga e tô na varanda da casa da tia dela. Meu Deus! Não, tudo acontece. Hoje foi um dia excepcional. Hoje aconteceu um par de coisas interessantes. Eu escutei falar que em agosto a gente vai ter 6 planetas retrógrados, o que seria muito ruim para a tecnologia. Acho que já começou. Vamos se apegar nisso, vamos desbaratinar. Vamos acreditar que seja isso. Vamos esperar só mais um pouquinho, até mais gente entrar, mais uns 2 minutinhos. Tudo certo, Sim. Mari? A iluminação aí tá ótima. Por que será? Eu tenho uma parafernália aqui. A Mari trabalha com iluminação, então, assim, que bom que casa de ferreiro o espeto não é de pau, né? Na verdade, mais ou menos. Em vez de eu ter muita luz em casa, eu tenho um pouquinho. Mas o pouquinho faz milagre, né? A minha conexão tá bem ruim, tá, Mari? Então, já vou avisando vocês que se eu desaparecer daqui, eu volto e a culpa é da internet. Não me abandona. Não, não vou abandonar, não. Deixa eu. Deixa eu ver aqui como estamos. Mari, então assim, ó, a live eu não te expliquei ontem, mas a live ela fica salva e depois eu subo pro YouTube, tá bom? Legal. Tá bom? Então, assim, o que a gente conversar hoje fica para a posteridade e depois a gente dá sequência nesse assunto por outros canais e de outra maneira. Então, ontem a gente combinou algumas coisas, vou começar. Vamos lá. Tá bom. Para quem não me conhece ainda, eu sou Kelly, eu sou arquiteta, eu sou especialista em arquitetura com bambu, em estruturas com bambu, e eu tenho feito uma maratona, já tem 2 meses que eu tenho feito uma maratona de convidados que tenham relação com a obra e que complementem essa pegada do bambu, da qualidade, da sustentabilidade. Então, a gente já teve aqui uma live com o Marcelo, que faz saneamento ecológico, que faz adobe, a gente teve com a Vidaia, que faz o acabamento com reboco, né? A gente teve semana passada com o Rodolfo, que tá na parte da cozinha, né? Assim, a fala dele foi sobre receitas. E aí eu tive a alegria de cruzar com a Mari e a Mari me contar um pouco do design biofílico. E eu confesso que para mim isso foi uma tremenda novidade, né? Eu não tinha escutado falar ainda.
Assim, eu já tinha lido alguma coisa. Boa noite, Nivaldo, bem-vindo. Eu já tinha lido alguma coisa de Feng Shui, de neuroarquitetura, né? Já vinha aplicar, assim, tentando aplicar um pouco isso, mas o conceito de biofilia para mim foi completamente novo. Então, Mari, obrigada pelo tempo, obrigada por se dispor a vir aqui conversar com a gente. Eu que Então, agradeço. É a minha primeira experiência, então cuidado que você vai gostar, hein? eu espero que vocês gostem, apesar da minha inexperiência no quesito live. Mas vamos lá falar desse assunto que é muito legal. Então, Mari, por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você, de que buraco você saiu, para qual planeta você se prospectou, conta um pouco de você. Bem-vindos que estão chegando, uma alegria ter vocês por aqui. A Mari vai se apresentar agora. Bem-vindos a todos. Obrigada pela audiência aí. Meu nome é Marisandra, podem me chamar de Mari. Eu moro aqui em Foz do Iguaçu agora, morei um tempo no Paraguai. Eu sou formada há 10 anos em arquitetura pela Universidade Estadual de Paraná. E agora, nos últimos tempos, eu tenho me especializado nesse assunto que é o design biofílico. É um assunto, como a Kelly falou, que às vezes a gente fica escutando assim a palavra, mas ainda muita gente não tem muita noção do que é. Então, eu quero falar um pouco sobre esse assunto, que eu acho que é muito válido para todos, todos que gostam de ter uma vida mais saudável, e eu acho que está todo mundo precisando ficar menos estressado, né? Até teve um colega lá que comentou isso, né? Gostei do menos estressado, porque ficar sem estresse é impossível, né? Exato, exatamente. E aí a arquitetura tem esse papel e tem também o poder, né, de mudar a vida das pessoas. E aí a gente pode falar sobre isso, e eu acredito que os profissionais da arquitetura e as pessoas que gostam de arquitetura e querem um projeto também vão entender melhor a importância de um projeto de design biofílico. Mas, Mari, deixa eu entender. De onde você arrancou essa... vou estudar design biofílico. De onde saiu isso, assim? Você caiu de paraquedas nisso? Como é que isso te fisgou? É bem curioso, né? Porque até eu conversando com a minha psicóloga, ela falou assim, muitas vezes o que você procura está te procurando também. E já desde 2017, depois que eu descobri o design biofílico, que quando se deu o nome aos bois, né, como se diz, quando eu descobri que design biofílico era um termo, eu já vinha estudando desde 2017 a respeito do design biofílico, mas eu não sabia que ele tinha esse nome. Então, como eu falei, eu acho que o design biofílico me encontrou também. Eu vinha buscando tudo que é relacionado a ele, só que agora, há pouco tempo que eu descobri esse termo e venho me aprofundando nesses estudos. Tá, e o que é design biofílico, então? Então, vamos lá. Você falou assim, parece muito bom. Isso, o termo design biofílico, ele foi usado pela primeira vez, assim, nos anos 80 ainda, pelo biólogo Edward O. Wilson. Os meus gatos estão loucos aqui. E aí, depois da pandemia, esse termo ficou extremamente fortalecido, né? Porque depois da pandemia a gente viu a real necessidade e a importância do contato com a natureza e contato né, com o ambiente externo também, né? Então, esse termo, ele, como eu falei, foi usado a primeira vez nos anos 80, mas em 2017, 2018, começou a ficar cada vez mais forte e explodiu, né, com a pandemia. E no Brasil mesmo foi com a arquiteta Bia Raffaelli, ela é pioneira no Brasil. E qual seria a relação do design biofílico, por exemplo, com o Feng Shui e com a neuroarquitetura? Tem alguma relação? Tem sim. O design biofílico, ele tem muita relação com a neuroarquitetura, no sentido da busca pelo bem-estar
e também pelo impacto que os ambientes causam sobre as pessoas, tanto negativamente quanto positivamente. Então, a neuroarquitetura ela também faz esse estudo a respeito desse assunto, né, o impacto que os ambientes causam, e o design biofílico também. E no caso do design biofílico, o objetivo é fazer essa reconexão do homem com a natureza. O termo biofilia quer dizer bios é vida e filia que é amor. Então, é amor à vida. O termo. Bem fofo, né? Assim, bem É lindo, romântico. é lindo, eu amo. Sou suspeita para falar, mas é muito lindo mesmo. É porque uma das coisas que me aproximaram, assim, eu já era apaixonada pelo bambu. E aí assim, a gente vai encontrando, vai somando argumentos para justificar a nossa paixão, né? Então, Isso, em algum exatamente. momento eu li lá no Feng Shui, estudando um pouco do Feng Shui, em relação ao malefício que teriam, por exemplo, os pilares e vigas que tinham quinas apontando para gente. Que isso Uhum. despertaria no nosso inconsciente um estado de fuga, de proteção, porque a gente associava com presas, né? Sim. Então, eu falei assim, nossa, que maravilhoso. Então, o bambu, ele é redondo. Então, por isso que, de repente, a gente, assim, sem saber, a gente associa curvas a aconchego, né? Exatamente. E aí, assim, agora enquanto eu estava te escutando aqui, começou a vir uma enxurrada de você me corta. Se eu me empolgar muito, você me corta aqui, tá, Mari? Sim, Mas, mas é assim. ó, essa coisa de usar os materiais naturais, né? Porque, assim, hoje o desafio que eu encontro trabalhando com bambu, por exemplo, ou quando a gente quer usar materiais mais rústicos, é que todo mundo associa tijolo, madeira, bambu e pedra a uma obra rústica com acabamento rústico e não quer isso, né? Exa Que é um acabamento liso, espelhado, acetinado. Então, exatamente. e aí é um desafio, porque é mostrar para essas pessoas que as texturas elas despertam ali no nosso cérebro, no nosso inconsciente, no nosso estado primitivo, eles despertam na gente um aconchego. Que não O tem. Anastácio, tá cortando aqui, o Anastácio Projetos falou: bambu mais biofilia igual a contemporaneidade. É verdade, é isso aí. E, O, e é isso que você o, está falando, Kelly. É muito real na biofilia, porque uma das buscas do design biofílico é, como eu falei, fazer a conexão do homem com a natureza. E o que é a natureza? Quando você está, por exemplo, numa floresta, você não tem uma superfície lisa, perfeita, impecável. As superfícies não são brilhosa. natureza. Então, esse uso de texturas naturais, das fibras, das rochas, de tudo que envolve a natureza, é muito presente no design biofílico. E também existem estudos comprovando de que esse tipo de ambiente ele estimula muito mais o nosso cérebro no sentido positivo do que um ambiente insípido, um ambiente que não tem Sério. textura, que não tem cores, não tem, sabe? Então, é muito mais interessante para o nosso cérebro, ativa muito mais a criatividade, a produtividade em ambientes que você tem esse tipo de estímulo. As texturas e até as cores também da natureza, né? Fazendo um paralelo, né, com educação de criança, né? Criança que cresce em ambiente limpo demais, organizado demais, E, não tem imunidade, não tem criatividade, sim, né? E parece que a exatamente. gente tá aí lutando o tempo todo para se afastar disso, mas o prejuízo é enorme. Sim. Mas, Mário, um ambiente biofílico, ele precisa ser rústico? Como é que a Não, gente faz essa transição para quem gosta de tudo assim, clean, e tem essa aversão ao rústico? Como é que a biofilia faz essa comunicação? então, a gente pode trabalhar através das texturas mesmo, né? Não necessariamente colocar cores fortes ou coisas com um aspecto pesado. Você pode Uhum. trabalhar as texturas, os tecidos leves, mas que sejam naturais também, né? Por exemplo, eu falo tecidos, mas tem as pedras, tem madeira. A madeira aquece muito o ambiente.
ela traz aconchego, né? Então, é muito utilizado também no design biofílico. E não necessariamente precisa ser um ambiente visualmente pesado, né? Entendi. Ele pode ser suave, delicado. Isso. Porque Eu vejo isso que você está falando, me remete muito ao estilo escandinavo de sim, decoração. tem bastante a ver também, até porque o estilo escandinavo, ele veio da necessidade das pessoas ali, da natureza daquele lugar. O estilo escandinavo, ele reflete a natureza do lugar, ou seja, eles usam madeira, eles usam ambientes muito claros, porque lá faz pouco tempo de dia, né? Então, eles são bastante claros, eles usam muita madeira, muito tecidos, muitas fibras naturais para aquecer o ambiente. Então, por isso que tem muito a ver. Eles realmente buscaram na natureza as soluções para o tipo de clima que eles têm lá. E essa é uma das ideias do design biofílico também. Como é que a gente traz isso para a gente aqui? A gente tem muita luz, tem muita umidade. Como é que a gente faz um ambiente biofílico aqui numa construção existente, por exemplo? Eu acho que é um desafio adaptar os ambientes para a nova demanda, né? Sim, na verdade o Brasil é muito, muito rico, né, em natureza. Então não fica tão difícil a gente refletir a natureza dentro dos ambientes. Trazendo água, trazendo as plantas, trazendo a ventilação natural. Na verdade, ventilação e iluminação são coisas básicas, né? Oi, Paty! A Paty é especialista no assunto de ventilação, né? Então, assim, o design biofílico no Brasil tem muitas possibilidades, né? É muito rico, o Brasil é rico de todas as formas, mas uma forma que a gente pode utilizar bastante são as texturas naturais, as fibras naturais. Eu tenho visto muito, aparecendo muito os materiais naturais e as fibras, o vime, né? O capim dos pampas, eu tenho visto muito isso na decoração e isso é muito legal, porque isso é uma riqueza da nossa cultura ali, né? O artesanato local. Outro fator que a gente explora muito no design biofílico essa questão da emotividade e do design afetivo. Ou seja, trazer identidade local para os ambientes. Tudo que você tem ali naquela localidade do ambiente que você está projetando, você pode se utilizar para projetar o ambiente e trazer essa identidade e esse senso de pertencimento para quem está habitando aquele lugar ali. Então, aqui no Brasil, a gente tem muita riqueza de artesanato e muita riqueza de identidade local para explorar. Agora você falou uma coisa que eu acho fantástico, sensacional, e quando eu me dei conta desse conceito, foi assim, eu já aplicava, mas quando eu dei nome aos bois, eu falei, nossa, genial. Que é o senso de pertencimento. Porque a gente, arquiteto, quando está projetando, né, pensando a casa para alguém, eu gosto de ir na casa da pessoa e ver quais são as manias dela. Porque tem coisa que o nosso Neufert vai dizer assim, não, isso não se faz. Que as regras de ergonomia dirão, não, isso não se faz. Sim. Mas aquilo funciona para a pessoa. Isso. E aquilo, de alguma maneira, faz parte da cultura dela. Isso. E aí, quando a gente traz aquilo para dentro, deixa de ser só mais uma construção e passa a ser a minha casa. Ou a casa daquela pessoa. Né? Vem totalmente, na verdade, ao contrário do que a mercadologia prega, né? Essa de identidade. Você não pode vender aquele projeto para qualquer pessoa, é para aquela pessoa. Porque tem a história daquela pessoa. Isso eu acho isso muito rico, assim. É muito personalizado mesmo. Porque a gente viu acontecendo isso lá na Revolução Industrial, com o movimento do modernismo, a gente viu uma descaracterização em massa, né? Então, isso. Assim, esses dias eu vi fotos de construções no sul, de obras, no sul não, no centro da Argentina, de algumas construções, e eram as mesmas daqui de Foz. Eu falei, olha isso, que pecado.
que lástima que isso aconteceu, que foram afetados. Porque cada lugar tem a gente tem o conhecimento vernacular, né? Que é tão genial para resolver. E a gente, às vezes, é tão snob, diz assim, não, eu sei mais porque eu fiz faculdade. E esquece de escutar o que o meio está mostrando, né? Sim. Uma das coisas que eu vejo assim, no design de interiores, principalmente, que ficou muito forte depois da pandemia, também foi essa questão da identidade. Porque as pessoas ficaram muito dentro de casa e elas queriam se sentir realmente na casa delas. E resgatou um pouco disso com a pandemia, uma das poucas coisas boas da pandemia, né? Que começou Para ver que tudo tem lado positivo. Para ver que tudo tem lado positivo. Até esse mal aí. O que eu ia dizer... as pessoas começaram a entender a necessidade de exteriorizar o que estava por dentro, né? Então, eu senti, assim, já sempre senti essa necessidade, mas evidentemente com o ficar mais dentro de casa, é o botar para fora. Quem sou eu e eu quero que minha casa reflita isso. Ó, o Marcelo entrou. O Marcelo é super teu fã, viu? Quando ele viu que a gente ia fazer a live, ele já mandou mensagem. Ele falou assim, sabe quem fez o projeto daquela casa? Um dos meus primeiros clientes biofílicos. Olha, e por que você diz isso? Que ele foi um dos seus primeiros clientes biofílicos, assim, o que te guiou ao projetar para o Marcelo, por exemplo? Vamos pegar o Marcelo, já te pegamos de bode expiatório. O Marcelo e a Carol, eles têm uma visão muito legal, muito aberta a respeito de construção. Então, eles fugiram bastante do que é padrão e mercadológico. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, né? É uma coisa ótima, porque eles buscaram soluções na natureza, soluções que é uma das propostas também do design biofílico. A conexão com a natureza, o nosso cumprir nosso papel na natureza e fazer parte da natureza como um todo, como todos os organismos fazem parte, harmonicamente, né? E isso é o design sustentável, isso é ecologia, isso é o que a sustentabilidade vem buscando, né? Então, o Marcelo e a Carol, eles vieram com essa proposta que queriam fazer várias coisas diferentes na casa deles. E é por isso que eu falo que eles são meus primeiros clientes biofílicos, porque a sustentabilidade é um dos pilares também da biofilia, porque a gente tem que ser um organismo vivo que esteja em harmonia com o todo, com toda a natureza, assim como os outros, como os outros seres vivos também estão, né? Na verdade, o homem não está em harmonia, né? Tanto que uma das causas da pandemia foi a nossa desarmonia com todo o meio, né? E então uma das coisas que o design biofílico explora também é a sustentabilidade, né? O design com um enfoque sustentável, então trazendo soluções. Por exemplo, o Marcelo utilizou lá a fossa biodigestora, a fossa de bananeira, né? Quem quiser mais pesquisa aí, fossa de bananeira, é muito interessante. Tem aqui no feed, tem um post com o Marcelo aqui, é só rodar um pouquinho que já aparece, sensacional. E várias outras soluções que eles quiseram colocar na casa deles que ajuda nesse sentido, né, de preservação da natureza e conservação. Eu acho que isso é muito, muito maravilhoso. Quando você está em harmonia com o meio ambiente, você fica melhor, você fica em paz também, né? Então, é uma troca. A natureza é muito generosa, né? A gente que explora ela sem limites. Aqui a Patrícia disse, né? Muito importante analisar o local mesmo. Tentar resgatar isso nos projetos. Uma pena que vem se perdendo, principalmente as técnicas e generalizando os projetos. Desconsiderando o clima e o meio. É uma pena mesmo. Tanto que teve uma live aqui com a Vidaia e ela lançou uma proposta, uma reflexão assim que também assim eu fiquei assim zonza com aquela pergunta passando na cabeça, né? Que ela dizia assim:
construir com terra sempre foi o convencional. Aí alguém veio há pouco tempo atrás e começou a dizer que aço e tijolo cozido que é o convencional, todo mundo caiu nessa, e agora, teoricamente, as biotecnologias que são alternativas. E aí ela falava assim, mas quando é que... E outra coisa, culturalmente, o ser humano sempre construiu seus lares. Toda cultura, o ser humano, todos sabiam, todos eram, por natureza, construtores. Não dizem, né, que de médico, louco e arquiteto todo mundo tem um pouco? E ela perguntava, em que momento a gente esqueceu como se constrói? E eu acho que nesse passe de esquecer como se constrói, a gente também esqueceu como se habita bem. Ou o que eu quero nessa construção. Sim, a gente se esqueceu de muitas coisas. A gente esqueceu de plantar, como se planta, a gente se esqueceu como se costura, coisas que os nossos, né, antepassados faziam com muita facilidade, e agora tudo isso se perdeu, né? Em função da industrialização mesmo, né, do mercado. Mas não é que a gente vai virar bicho grilo e não vai fazer mais nada, não vai se utilizar do mercado, não vai comprar mais nada, né, industrializado. Não tem nada a ver. Mas, assim, a gente pode fazer essa conexão com a natureza dentro da nossa própria casa, da forma que a gente está hoje. Então, não é uma questão de negar completamente o sistema, mas sim se harmonizar com a natureza, apesar do mercado, apesar tomar um pouco mais de consciência, de repente, né? Assim, na escolha, nas escolhas. Porque quem já está com a casa feita, faz como, né? Eu acho que aí entra uma boa consultoria, entra pequenas mudanças gradativas, né? Sim. Em vez de comprar sintéticos, em vez de comprar materiais mega industrializados, você começa a comprar materiais locais, feitos por artesãos? Agora patinei aqui no seco. Artesão no plural, tá bom? Artesão e artesã no plural, vários. Sim, artesão. Mas locais. Então, eu fiz um experimento muito gostoso esse último mês. Eu aproveitei que as crianças estavam de férias e eu tirei um dia para andar em Cidade del Este e outro para andar em Porto Iguaçu. E eu descobri que a gente tem aqui uma riqueza imensa de pessoas que fazem trabalhos artesanais. Sim. Cestas, tecidos, luminárias. E por que cargas d'água a gente está comprando da China? Tudo isso. A gente pode comprar daqui. Exatamente. É a força do mercado mesmo. Artesãos, obrigada, Bruna. Como é bom ter gente inteligente por perto. A minha irmã. A tua irmã explica. Falou de erro de português, ela já entrou. É com ela. É com ela mesmo. Mari, uma curiosidade. Biofilia hoje, ela, por exemplo, num currículo tradicional, para quem está estudando arquitetura, ela entra como uma matéria dentro do currículo ou isso está muito longe ainda de acontecer? Olha, do jeito que as coisas estão indo rápido e assim, os estudos relacionados às consequências da pandemia, eu acho possível, bem possível, assim, num curto prazo isso acontecer. Assim como um curso de gestão que a gente precisa também, né? Mas isso é outro assunto. Outra revolta. Essa é outra revolta. Outra questão. A Patrícia está falando, não é uma questão de regredir, mas usar a tecnologia a nosso favor. Exatamente. Isso. Porque, assim, usar com parcimônia, com inteligência, né? Isso, porque assim, por exemplo, muitas pessoas vão perguntar, tá, mas o que eu vou fazer? Eu vou encher de planta na minha casa? Eu não gosto de planta. Ou então, como é que eu vou fazer isso, sabe? Eu acho que as pessoas têm ainda assim esse tabu, mas assim, tem como você, às vezes, você não gosta de planta, você pode trabalhar com imagens de natureza. Porque assim, o teu cérebro ele vai ler da mesma forma. Segundo estudos, o teu cérebro ele vai interpretar da mesma forma essas imagens de natureza.
vai trazer esses hormônios do bem, sabe? O fato de você estar tendo contato. Então, assim, não é porque não é uma madeira maciça, natural, mas se for uma lâmina de madeira, ou se for um MDF com aparência de madeira, ela vai trazer o aconchego. Então, remete. Não é essa questão de trazer, sabe, a floresta para dentro de casa, mas sim se utilizar a natureza. Ah, que alívio! Mas se utilizar dos recursos que a natureza tem para agregar valor e saúde para os espaços, né? O que os arquitetos precisam fazer, que é cuidar da ventilação e da iluminação, muitas vezes não acontece. Então, assim... Não acontece. Tem muitas coisas para serem feitas a partir do design biofílico, né? Mas às vezes nem o básico não é feito, nem o básico, que é trazer iluminação e ventilação para os espaços. Isso é básico e isso é uma conexão também com a natureza, porque a gente precisa, tá no nosso DNA essa conexão com a natureza. Se você tem estudos que se você está no hospital e você está com uma janela que tem um monte de tijolo, uma parede de tijolo, a sua melhora vai ser diferente que se você tiver voltado com a janela para uma paisagem verde. Então, existem estudos que falam que a tua melhora é mais rápida quando você está em contato com a natureza. Nem todos os gatilhos são negativos, né? Sim. Ó, passar calor sem ar-condicionado, mas a ideia não é não usar, e sim trabalhar com ambientes favoráveis que use o menos possível. Exato. Eu acho que aí entra uma briga forte e uma consciência forte que quem vai construir precisa contratar um profissional, e esse profissional contratado, e aí vamos puxar a areia para o nosso caminhãozinho, o arquiteto, a arquiteta, né, que for planejar esse ambiente, essa construção, é o mínimo, mas assim, é o básico, é que ele se preocupe para que lado o sol se põe. Sim. Mas isso assim, isso é o mínimo. Às vezes nem o mínimo não está sendo feito, que faz parte também do design biofílico, sabe? Por isso que a gente tem que reforçar a ideia do design biofílico, ela é trazer saúde para os espaços. E uma delas, como eu falei, é o mínimo, ventilação e iluminação natural. Tem lugares que você não tem escritórios que as pessoas estão morrendo, sufocadas de ficar sufocado porque é uma caixa de vidro. Num lugar. Fazer uma escolha, ou eles abrem a janela, ou eles abrem a janela. Eles têm que fazer uma escolha, ou eles abrem a janela para trocar um ar e morrem cozidos, ou eles ficam com o ar doente, mas assim, no fresquinho, né? Sim. Exatamente. Ou colocam aquelas peles envidraçadas que virado para o norte, sabe? Então, é o básico. É o básico. Feito. O design biofílico ele tem essa missão, vamos dizer assim, né? De resgatar essas coisas que se perderam no caminho aí. Escutando você falar, me parece que a proposta do design biofílico seria quase fazer uma mediação entre os bichos grilos e os bichos de concreto. Fazer assim, quase um meio termo. Assim, ó, vamos usar a tecnologia, mas também não vamos ser inimiga da natureza, que folha não é lixo. Folha não é lixo, vamos combinar isso? Exato. É isso aí. Como a Patrícia falou, não vamos usar o ar-condicionado, mas vamos minimizar ele. Oi, cortou um pouco. Como a Patrícia falou, né? Não vamos regredir, né? Vamos utilizar a evolução que a gente tem até agora, mas também resgatar algumas coisas que ficaram lá para trás. O projeto que fizemos, esse aqui é o seu cliente. Cliente bom e assim, que passa anos e ele tem boas lembranças. O projeto que fizemos com a Mari foi feito em volta de uma mangueira bem antiga. Todo o arquitetônico foi feito para abraçar árvore. Que lindo isso! Eu quero voltar nessa casa aí, Marcelo. Eu preciso ir lá fazer um vídeo. Agora tá super latente no meu coração essa história. A Patrícia aqui, mas é aquela situação. A generalização, querer a todo custo algo que não bate com o clima local, tal bonito de se ver e difícil de se viver.
Genial. Isso A mesmo. Patrícia, ela tem uma briga grande com iluminação e ventilação desde a faculdade. Ela era minha veterana e eu lembro dela ganhar prêmios aí. De quem que foi, Patrícia? Da Odebrecht? Acho que foi de fazer uma contraverga estendida. Eu achei aquilo sensacional e já apliquei nos projetos. Então, assim, você vê, é uma solução simples, construção convencional, né? Que você só fez uma laje a mais em cima da janela para Sim, poder ter uma proteção de sombra e contra-chuva, né? Então, exato. às vezes é essa dedicação, é Uhum. esse não ter tanta certeza, é o ter um pouquinho de dúvida. Será que assim é suficiente? Será que não É, dá para melhorar, né? sim, com certeza. O, É, o, a gente tem que voltar, tem que sair desse piloto automático, né? Como a Patrícia falou, de reproduzir coisas, reproduzir, reproduzir, sem pensar por que que eu estou usando um porcelanato imitando mármore, sei lá, por que que eu estou usando esse material aqui, né? Que tipo de sensação, que tipo de sentimento eu vou trazer para o meu cliente usando aquilo ali? Não é estética pela estética. Vamos pensar o que eu estou trazendo. Eu tô acolhendo o meu cliente, eu tô refletindo quem ele realmente é, tá trazendo a identidade dele nesse material que eu estou escolhendo aqui, sabe? Ou eu estou só reproduzindo o Fendi e sei lá, o Calacata e não sei mais o que lá, que eu vi lá no Pinterest, mas, né? mas é mais fácil, né? É mais fácil pegar o que está pronto, né? Sem pensar como aquilo se comporta para o teu ambiente. E é difícil também, porque ainda a culpa não é só do arquiteto, né? Às vezes também o cliente ele chega com uma opinião muito forte, ele já tomou uma opinião, ele já vem com uma decisão do que ele quer. E É, ele vem com. desafio fazer ele mudar esse pensamento. E justamente aí que entra nosso briefing, né, bem elaborado para tentar mostrar para ele as vantagens de saúde de um ambiente assim, o quanto isso vai afetar a saúde dele. Por exemplo, como você falou, né, eu trabalho com iluminação. E por muito tempo eu fiquei exposta à iluminação no meu trabalho. E aí eu cheguei à conclusão, 2 anos depois trabalhando com iluminação, eu percebi que eu estava ficando estressada. Eu chegava em casa muito irritada. E era porque eu estava sendo exposta àquele um fluxo enorme de iluminação durante o dia, né? Daí hoje em dia eu só uso iluminação pontual na minha casa, sabe? Eu uso só abajur, só pontos assim iluminação. E também outra coisa, não vou nem entrar muito nesse assunto agora, porque já é mais aprofundado, mas assim, a iluminação branco-frio, que muita gente usa nos projetos, ela influencia no nosso ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Então, a gente muitas vezes escolhe a iluminação, aquela luz mais azulada, branco-frio, e essa luz chega a ser tóxica para nós. A gente fica muito Olha, tempo exposta a ela. E causa insônia, causa depressão a longo prazo, né? As pessoas, né? Esses escritórios que eles usam tudo, iluminação branco-frio, acaba proporcionando mais problemas de depressão e estresse. Então, são escolhas que afetam a nossa saúde. É nisso que a gente a, tem que para convencer o cliente, né? eu acho esse tema da iluminação um tema extremamente interessante, porque inclusive a gente pode pensar numa espécie de educação ou de Uhum. orientação para o cliente, dizer assim, olha, o efeito dessa luz é esse, o efeito dessa luz é aquele. Então, de noite, né, no finalzinho do dia, opta pela iluminação mais quente para você ir baixando o teu ritmo. Só Isso, que para isso você tem que estar muito segura do que você está falando, sim. para que o teu cliente possa, assim, o que ela está falando faz sentido. Então, assim, é Sim. entregar mais do que só desenho. É entregar Uhum. mudança, entregar cura, né? É viver melhor. Ó, aqui a Patrícia, antes que rola muito para cima, é,
Ela falou do mestrado dela, eu acho bom. Também precisamos reunir forças e trabalhar em conjunto a especialidade de um agregado no projeto do outro, certo? Falta uma visão de conjunto por parte dos profissionais achar que sabem tudo. A gente está saindo de um movimento competitivo para um movimento colaborativo, né? A gente não está mais sozinho se destacarem. A gente começa a ver um movimento de coletivos, né? E eu acho isso fantástico, que cada um tenha o direito de se aprofundar muito em um tema, sabendo que o outro vai se aprofundar muito em outro tema. Sim. E assim se juntam várias autoridades por uma coisa maior, né? De outro nível. Agora, já aproveitando o gancho aí, já que a gente falou bastante do design biofílico, depois de tudo isso que eu te contei, o que você pode me falar a respeito das técnicas de bambu? O que você acha que as técnicas de bambu podem conversar ali com o design biofílico e vir a somar também? Eu tenho usado bastante o bambu justamente para proporcionar esse bem-estar. Obrigada pelo gancho. A gente já vem falando aí de colaborativo, né? Então, tem encontrado o Marcelo, tem encontrado a Vidaia, tem encontrado o Alan, tem encontrado outros profissionais com técnicas complementares, né? Que são da bioconstrução, mas encontrar um caminho de trazer essa bioconstrução para uma linguagem com mais refinamento, para, assim, tenho me colocado nesse papel de ponte para mostrar para as pessoas que a bioconstrução, ou que esses materiais ditos alternativos, eles estão para todos. Uhum. E eles não estão para todos só pelo custo, ou porque fazem bem para a natureza. Eles estão para todos porque eles proporcionam saúde, eles proporcionam bem-estar, eles proporcionam aconchego. A gente vê que no movimento industrializado a gente teve muitas construções fálicas, né? Bastante imponentes, bastante pontudas. E no momento que a gente começa a olhar mais para a natureza, mais para o aconchego, mais para o acolhimento, mais para a valorização da saúde, a gente começa a ver edificações mais horizontalizadas, sim, mais envolvendo mangueiras, né? Assim, construções ditas, assim, de repente, um pouco mais femininas, né? Mais acolhedoras, abraçando. E aí que entram os materiais naturais. Refúgios, né? Quando você começou... Como? Os verdadeiros refúgios, né? Que é o papel Esse abraço. Não impor. A gente não está mais impondo. A gente não está mais... Está saindo daquele movimento de arquitetura opressora, em que você entra no lugar e você se sente muito pequeno, uhum, assim, que você não vai falar assim, nossa, que coisa enorme, nossa, uhum, os donos aqui devem ser muito poderoso, né? Isso, a escala. E a gente passa agora, qual que é o restaurante que a gente escolhe para ir? É aquele restaurante que parece que você está apertadinha, né? Que parece, sim, que você está acolhida, que, uhum, a comida tem gosto de casa. Então, você não quer... A busca não é mais por opressão, a busca passa a ser por acolhimento. Uhum. E nesse momento, e aí que eu estava te falando lá no começo, né, do Feng Shui, foi quando eu percebi que bambu, neuroarquitetura e Feng Shui estavam ali casados, assim, que é por isso que o bambu só está encontrando espaço agora, de repente, é porque as pessoas começaram a ver, a despertar para isso. Então, o bambu, ele é circular, ele é acolhedor. Se você joga com a iluminação, né, faz essa brincadeira que você estava falando ali da iluminação mais quente e acrescenta isso com o bambu, quando você vai no spa de relaxamento, o que eles colocam? Então, eu tenho algumas... Antes da gente encerrar a live, eu quero fazer algumas perguntas e deixar de reflexão para as pessoas aqui que estão vendo a gente. E pode começar. Uma delas é, por que a gente vai... por que a gente vai para o spa? Olha como é um spa, primeiro, né? Olha como é né, o design de um spa. A gente vai para lá, a gente tira um tempo, sai da nossa casa, que deveria ser o nosso recôndito de anti-estresse, né? A gente vai lá para o spa, uhum, onde é um ambiente projetado para desestressar. Vamos dizer, uma das funções, né? Não é só para emagrecer, mas muita gente vai para o spa para abrir... Relaxar, né? Desestressar.
que quer limpar a mente, quer voltar bem, quer se liberar das tensões, né? Por que a gente não pode fazer nossa casa um mini recôndito né, de relaxamento, de paz, de tranquilidade, de natureza, não que Que excelente não exercício de que os observação. spas vão perder os clientes, mas assim, pelo menos que a gente consiga trazer uma boa parte disso para nossa casa, né? Então, E o que tem no spa, né? A gente tem uma iluminação quente, a gente tem uma vegetação ou foto de vegetação, a gente tem uma iluminação indireta. Eu acho que nesse sim, jogo de bem-estar, a iluminação, ela comanda. Porque eu, por tem exemplo, eu fator. moro numa casa que de aconchegante não tem nada. Mas eu coloco uma luzinha de abajur, mas fica boa, hein? Sim. O design biofílico fala também sobre a relação, como eu falei, né? A reconexão do homem com a natureza. Então, assim, elementos como fogo, água, ar puro, os Mas como é materiais, que eu né? coloco fogo dentro de casa? Só vela? Ou desenho de fogo serve? Vela, lareira, churrasqueira, aquela. Agora tem até uma. Eu tô seguindo uma página que são lareiras EcoFlame, acho. São lareiras portáteis. Muito legal. Tô querendo. Muito legal. Só não pode O botar difícil de fogo ser na arquiteto O difícil de ser arquiteto é bancar os próprios luxos, né? Eu tenho um monte de velhinhas aqui em casa perfumadas. É porque assim, o fogo é uma das experiências, dos elementos que o homem na sua caminhada de evolução aí, ele sempre se utilizou do fogo, né? O fogo foi muito útil para muitas coisas, por exemplo, para guiar o caminho, para aquecer, para proteger. Então, o fogo é um elemento de acolhimento. Inclusive, você disse que o fogo foi a nossa primeira televisão, né? Que no final do dia, quando não tinha televisão, e a Sim, gente fogão a vivia em lenha. aldeia, que a gente se reunia para observar o fogo. E, de fato, Exato. fazer isso é Porque hipnotizante. o fogo ele protegia, né? A presença do fogo protegia. Então, a gente tá no nosso DNA tudo isso, tá no nosso DNA. Inclusive até pelos estudos, né, que eu tenho feito, até a nossa aversão a animais peçonhentos, por exemplo, é algo que vem no nosso DNA. Por causa né, dos nossos antepassados que tinham que combater isso e ficou impregnado. Total. E da mesma forma, a busca e a necessidade pela natureza tá impregnado em nós. Então, quanto mais a gente faz essa reconexão, melhor a gente vai conseguir viver. Porque a gente vai fazer parte do meio, não vai mais ser um elemento separado do meio, né? Desconexo. Opressor, né? Sim. Ó, o Alan aqui, a minha ainda é, se referindo à TV. Fogueira no fim de tarde de uma sexta-feira é um carregador de baterias. E é mesmo. É um momento, assim... É maravilhoso. Eu uso essas velhinhas aqui em casa, quando eu tenho visitas, todo mundo adora, sabe? Porque dá um acolhimento. É uma coisinha de nada, mas faz diferença. Então, assim, não são, sabe, técnicas complicadas de se aplicarem. E são coisas naturais nossas. É que, como a gente estava falando antes, a gente vai seguindo tendências e não se pergunta por quê. Mas o design biofílico, ele tem essa proposta, né, de criar toda uma identidade também. Como é que você traz a água para dentro de casa? Porque tá fogo, vela. Mas e a água? Como é que eu trago água? Ó, agora mesmo eu tô com uma fontezinha ligada aqui. Então, eu não tenho quintal aqui, né? Mas um sonho meu é ter um quintal onde eu possa fazer uma fonte mesmo, né? E assim, por exemplo, no design italiano, nas casas, nas vilas italianas antigas, você vê muitas fontanas. As fontanas, É muito comum nas casas e nas casas, aqui no Brasil, nas mansões, né? Que tem as fontes. Mas, gente, eu comprei, ó, vocês vão rir, mas eu comprei uma fonte para os meus gatos aqui
Paguei 40. Ela tem o motor de aquário, sabe? E ela fica na água. Os meus gatos não deram nem bola, mas eu vivo com esse negócio só por causa do barulho da água. Então não Mas, é tem como a ter gente uma fazer fonte seria o único jeito? Tem. Hã? Ter uma fonte de água seria a única maneira? Ou desenho de água conta também? A presença de água, sim. As imagens, como eu falei, as imagens de mar, de rio, todas elas vão influenciar nas nossas emoções, essas imagens. Você pode fazer até uma experiência de mentalização. Quando você está querendo se acalmar, por exemplo, muitas técnicas de anti-estresse ou para buscar serenidade mental, eles falam, visualize né? Daí você acaba visualizando imagens da natureza. Muitas pessoas fazem isso. Por quê? Isso já está, né, intrínseco em nós. Isso é comprovado cientificamente. Por exemplo, tem o banho de floresta. No Japão, faz parte do sistema de saúde deles, o banho de floresta. Porque como é que é isso? Cientificamente comprovado que você ficar exposto, por exemplo, fazer um passeio na floresta, você já vai baixar seus níveis de cortisol, dos seus hormônios de estresse. É cientificamente comprovado isso. Me fez lembrar, eu fiz um intercâmbio na Alemanha quando eu tinha 16 anos. Eu lembro que em algum momento do intercâmbio a gente fez um passeio chamado Barfußfeld, uma coisa assim. Sei que o passeio basicamente era um circuito de leitõezinhos. Assim, a gente parecia uns porquinhos andando, assim. Aí a gente andava em cima de madeira, depois a gente passou numa poça de lama, depois a gente atravessou uma corredeira de água, depois tinha uma tirolesa de madeira roliça também, que você tinha que fazer tudo descalço. Depois você passava por um lugar com pedra. E as pessoas pagavam caro para ir lá e feliz fazendo aquilo. E eu achava aquilo tão desnecessário, porque eu pensava, meu Deus, eu veio do mato para mim fazer isso aqui. Mas agora eu tô entendendo. Você já estava acostumado com essas sensações. Né? A gente que é bicho da cidade não tem como sentir isso. Ai, barro! Né? Exatamente. Mas você falou das perguntas. Você fez uma pergunta. Tem mais pergunta? Então, eu queria saber, assim, das técnicas de construção com bambu, o que você empregaria, por exemplo, para fazer um ambiente com design biofílico? O que você construiria, assim, dentro de um ambiente para fazer ele mais saudável? Essa palavra que eu queria. O que eu tento colocar quando eu tô fazendo um projeto, tá bom? Mas sempre que possível, o quarto virado para o sol nascente. Então, para que possa ter a entrada desse sol da manhã, começo por aí. Sim. Depois eu coloco a cabeceira da cama em posição de comando, que é ela podendo ver a porta, porque eu entendo que nessa posição a pessoa se sente mais segura, ela acorda, ela sabe o que está acontecendo. Psicologicamente, a gente já tem essa percepção. Isso. O sofá não coloco, já fiz isso antes de tomar consciência disso, mas hoje não faço mais isso, que é colocar sofá de costas para a porta ou para a janela. Evito também pela situação da posição de comando. Uso o máximo possível de texturas naturais, né? E como é que entra o bambu nisso, né? O bambu, ele exige por si só que a casa tenha beiral para proteger ele da umidade, do sol. Só que quando eu acrescento o beiral, o ganho que eu tenho internamente é de ter uma iluminação indireta. Então, se está chovendo, eu posso deixar a janela aberta, porque não vai entrar água da chuva. Então, assim, interfere no interior. Se é um dia muito quente, o beiral, a aba da casa, ela ajuda a criar uma câmara de ar que faz essa transição de refrigeração. Logo, diminui o uso do ar-condicionado dentro de casa.
Isso de poder usar, por exemplo, vou fazer um mezanino ou vou fazer o telhado, poder usar todos os bambus roliços evita a situação das quinas. Então você tem um monte de viga passando por cima de você, mas você não se sente oprimido por nenhuma delas. Também tem a sensação das texturas, porque todo bambu é único, né? E o bambu, ele leva o participante, ou quem vai ter o bambu dentro de sua edificação, ele tem que ter uma escolha mais ativa. Logo, ele começa a tomar mais consciência também. Sim. Então, tem umas casas em Bali, por exemplo, em que a Elora Hard, ela fala assim, por que é que o piso tem que ser reto? Por que que o piso não pode provocar sensações no nosso pé? Aquilo que eu estava falando da escolha dos materiais, né? Do porcelanato, enfim, que a gente acaba escolhendo no piloto automático, né? E vai indo. Então, uma vez teve uma amiga que me falou assim, Kelly, mas e se eu não gostar do formato roliço do bambu? Posso usar ele reto? Pode. Você pode usar ele reto. Você vai ter benefício dele por causa do aspecto dele. Você pode fazer o piso com ripas, você pode fazer ele todo planado, pode fazer ele todo reto. Mas também, se você souber usar o jogo de bambu, como tem tanto painel ripado, né? Se você faz a mesma coisa com painel ripado, mas com bambus, e você joga uma iluminação indireta, gente, fica assim, ó. Você contempla, você não enjoa. Você senta na frente, você contempla aquilo porque parece uma fogueira, parece não sei, um efeito de mágica. Sim. Então, você vê que eu sou suspeita, né? Eu sou apaixonada pelo bambu. Então... Perfeito, mas o bambu é único mesmo, né? Então o aspecto dele vai ficar uma coisa como uma impressão digital, né? Uma coisa que não vai se repetir. Isso. Ele também, por ele ser oco dentro, ele acaba gerando pequenas câmaras de ar. Então, ele ajuda ali a equilibrar a temperatura do ambiente. Ele ajuda também a absorver as ondas sonoras do ambiente. Então, ele vai absorver aquele eco, aquela sensação, de repente, eu fiz um pé direito muito alto e agora começa a dar eco minha construção. Não se eu usar estrutura de bambu, porque ele cria essas câmeras, né? As curvinhas dele, ele absorve isso. Então, essas coisas, de repente, só uma arquiteta consegue entender isso, né? O valor, né? Assim, como a técnica é aplicada. Porque o usuário, ele só sente, ele só vivencia aquilo. Eu acho, a biofilia, ela me lembra muito uma discussão que eu tive na faculdade, uma discussão no bom sentido, de reflexão da faculdade, que era que a arquitetura moderna, ela explorou só os sentidos conhecidos e esqueceu do sexto sentido, que é aquilo que não se explica, aquilo que só se sente, né? Sim. Eu me sinto bem aqui, mas por que é que eu me sinto bem aqui? Eu li ontem, eu acho, essa frase. Eu vou até procurar lá depois. Eu acho que é uma frase... De quem? Einstein. Eu não sei se é do Einstein. Eu esqueci o nome agora, mas é um nome esquisito. É um estudo esquisito dentro da arquitetura. Coisa louca. Enfim. Porque a gente acha que só o que a gente vê, só o que a gente escuta, só o que a gente toca é o que vale. E, na verdade, a junção disso tudo provoca na gente um sexto sentimento. E eu vejo a biofilia dando voz para isso, explicando, olha, isso que provoca esse sentimento, né? Sim, exatamente. Uma das propostas da biofilia é isso, é estimular os 5 sentidos. Todos os sentidos, até o olfato, paladar, audição, visão. Mas estimular eles para o sentido saudável, né? Sim, estimular e trazer, dessa forma, trazer produtividade, trazer paz, calma, saúde mental. Saúde mental é o assunto de maior, acho que... Importância. De maior importância no último ano aí, né? Até que, enfim, demorou-se, né? Explorando tanto esse assunto, porque realmente o design biofílico, ele tem esse, vamos dizer assim, humildemente falando, esse poder, né, de mudar mesmo a vida das pessoas. Maravilhoso. Mari, tá dando a nossa 1 hora, o Instagram pode cortar a gente. Então, antes que ele corte a gente,
queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Foi uma Eu... aulona para mim. Agora e eu já conversa não termina aqui. Agora eu me empolguei, agora eu quero fazer vários. Eu topo. A gente pode fazer uma só sobre iluminação, mano. Eu topo. Sim. Vamos fazer. Então, obrigada, viu, Mari? Muito obrigada pelo seu tempo, pela troca. E a gente se encontra em breve, porque ontem ficou um monte de assunto pendente, né? A gente abriu um monte de assuntos. Sim, abriu várias caixinhas aqui. Obrigada, Mari. Obrigada quem compartilhou com a gente. Obrigada, gente. Que vocês estão aqui até agora. Beijo verde, a live vai ficar salva. Aceitamos dicas também em box. E quem tiver pergunta pode chamar nós. Que se uma não responder, outra responde. Isso. Beijo. Então. Tchau, Tchau.